Boa noite, meus irmãos, graças e paz a todos. Nós estamos aqui nesse canal, temos estudado o Catecismo Maior de Westminster e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Consideraremos hoje a pergunta de número 51 do Catecismo Maior de Westminster, né? Iniciando aí o estudo do estado de exaltação de Cristo. Então nós vamos ler a pergunta, depois ler o texto de Filipenses 2, de 5 a 11. Tem sido aí nosso condutor durante esses estudos, tanto no estado de humilhação, que nós terminamos semana passada, quanto agora no estado da exaltação de Cristo. Então, a pergunta eu vou projetar aqui na tela, depois o texto bíblico. A pergunta 51. Qual é o estado de exaltação de Cristo? Resposta: o estado de exaltação de Cristo compreende 1. A sua ressurreição, 2. A sua ascensão, 3. O estar assentado à destra do Pai e 4. A sua segunda vinda para julgar o mundo. E o texto de Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 11, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A partir daqui, o estado da humilhação de Cristo. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E a partir daqui, o estado da exaltação, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de, mais uma vez, nos utilizarmos desse canal para estudarmos a Tua Palavra, para estudarmos a sistematização doutrinária da Tua Palavra que estes irmãos do passado fizeram e, consequentemente, no estudo da Tua Palavra, aprendermos mais sobre quem o Senhor é, sobre aquilo que o Senhor espera de nós, a Tua vontade para nós, e assim sermos transformados poderosamente pelo Teu Santo Espírito atuando no Evangelho. Sim, nós pedimos que o Senhor faça mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, na semana passada nós então encerramos a sequência de estudos sobre o estado da humilhação de Cristo. Nós vimos ali os 5 estágios em 4 estudos, né? Como numa escada descendente, que começa com a encarnação de Cristo e culmina com a sua morte e permanência no estado da morte até ao terceiro dia. A partir de hoje, nas 4 próximas semanas, nós estudaremos o estado da exaltação de Cristo. Hoje nós vamos apenas introduzir o assunto, por isso é interessante nós compreendermos alguma coisa a mais sobre o significado desse estado da obra do nosso Redentor. De maneira resumida, na sua exaltação, Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, passou a não estar mais sujeito à lei nos seus aspectos punitivos, na sua obrigação, né? Livrou-se, portanto, do peso da lei naquela condição pactual de que ele tinha de obedecer a fim de receber a justiça, de então encontrar-se adequado diante do Pai. Livrou-se, portanto, da lei, do peso da lei como obrigação tal qual no pacto das obras, e também da maldição da lei, ao qual ele se submeteu durante o seu período de humilhação. Então ele passa da posição de condenado pela lei para a posição de justo. E como mediador, ele recebe todas as bênçãos da salvação que ele conquistou, não só para si mesmo, mas também para todos quantos se encontrarem unidos a ele na sua morte e ressurreição. E, consequentemente, então, ele é coroado com glória e honra, demonstrando que a maldição do pecado foi removida e que ele foi plenamente glorificado. Isso é a transição da humilhação para a exaltação. Dentro disso, nós podemos compreender que é uma relação muito próxima entre esses dois estados, né? O estado da exaltação, ele é o resultado judicial, jurídico do estado da humilhação. O que isso significa? Que Cristo, sendo nosso mediador, satisfez as exigências da lei. Ele cumpriu a pena do pecado. Ele conquistou a vida eterna. Então, era natural, era necessário que na sequência ele recebesse a justificação, ele recebesse a posse dessa recompensa. E o que isso quer dizer é que ele venceu, ele merecia ser recompensado por isso, entende? Essa é a relação
jurídica ao qual o estado da exaltação sucede à sua humilhação. Sobre isso, um estudioso explica da seguinte forma, ele diz assim, uma citação: visto que ele foi uma pessoa pública e realizou a sua obra publicamente, a justiça exigia que a exaltação também fosse matéria pública. Por isso, a exaltação de Cristo tem tríplice significação. Cada um dos estágios da exaltação é uma virtual declaração de Deus de que Cristo satisfez as exigências da lei e, portanto, fez jus às suas recompensas. Então, ele está dizendo que cada um dos estágios da exaltação de Cristo, nós vamos ver daqui a pouco esses quatro, que você já está vendo na sua tela, né? Ressurreição, ascensão, estar assentado à destra e a segunda vinda, é Deus declarando a esse mundo, manifestando, estampando para todo olho que Jesus Cristo venceu, que ele satisfez as exigências que foram postas sobre ele. Então, os dois primeiros estágios, eles têm ainda um outro sentido, um sentido exemplar. Por quê? Porque ele simboliza o que aconteceria também na vida dos crentes. E, finalmente, todos os quatro estágios estavam destinados a serem utilizados na perfeita glorificação dos crentes. Então, o ponto é que o estado da exaltação de Cristo é o modelo para a exaltação a qual todo que nele crê está destinado. E quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, verso 8, ele delineia essa ideia. Ele diz assim, ó: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, e principalmente aqui nesse verso de número 8, Paulo estabelece essa relação. Se nós já morremos com Cristo, com ele nós viveremos. Depois, lá no capítulo 8, ele trata dessa mesma ideia no verso 17, depois de falar da doutrina da adoção, como implicação da adoção, ele diz: se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, aquilo que acontece com Cristo tende e acontecerá também com aqueles que estão unidos a ele na sua morte. Então, é óbvio que não na mesma circunstância, da mesma forma, com o mesmo simbolismo, mas também acontecerá. Existe, portanto, uma associação dos estágios experimentados por Cristo como sendo transmitidos àqueles que estão unidos a ele. Nós ainda precisamos compreender que o que é que significa esse estado da exaltação. Veja, numa perspectiva, parece que de alguma forma Jesus deixou de ser glorioso Deus, deixou de ser exaltado como Deus, mas isso não é verdade. A sua humilhação consistia no fato de que o glorioso Deus, na segunda pessoa da Trindade, assumia em si a humanidade. A exaltação, portanto, diz respeito à exaltação da sua humanidade. Lá em Hebreus, capítulo 2, verso 9, o autor fala sobre isso, quando ele diz assim: todas as coisas, a partir do 8, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. E assim explicou essa matéria o reverendo Onésio, uma outra citação aqui, ele disse assim: a humilhação e a exaltação de Cristo não modificaram o ser de Deus, não alteraram seus atributos incomunicáveis, mas a humanidade nele se exaltou. Um rei universal assenta-se no trono celeste, com o corpo retirado do nosso mundo, saído do túmulo de José de Arimateia, pelo milagre da ressurreição, tornando-se as primícias dos que dormem. No que concerne, então, os estágios da sua exaltação, agora como que numa escada ascendente, até mesmo literalmente, né, é comum nós dividirmos em quatro estágios. E o próprio catecismo, como nós já pudemos observar, divide em quatro estágios. Nós vamos aqui apenas mencioná-los, passar rapidamente por eles, ler alguns textos bíblicos, que nós vamos considerar cada um desses estágios nas próximas semanas. Então, o primeiro deles, a ressurreição. Jesus, que havia experimentado do ápice da fraqueza humana, quando morre e permanece no estado da morte até o terceiro dia, agora venceu a morte e ressuscitou num corpo glorificado. No famoso capítulo 15 de 1 Coríntios, em que Paulo fala muito sobre a ressurreição de Cristo,
Ele diz assim: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Depois, lá no verso 20, ele ratifica essa ideia. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Depois, no verso 53, ele diz: Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vamos ver que assim como Cristo ressuscitou, os que já tiverem morrido no retorno de Cristo também ressuscitarão e também receberão esse corpo glorificado, esse corpo incorruptível, imortal, ao qual Cristo é o modelo primeiro. E todos, mesmo aqueles que estiverem vivos no retorno de Cristo, serão transformados, eles não morrerão. Esse é um assunto talvez para a gente tratar na própria semana que vem, mas Paulo diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Está dizendo que aqueles que estiverem vivos no retorno de Cristo não experimentarão a morte, como Enoque e Elias não experimentaram. E todos, assim como ele, receberão esse corpo glorificado, revestido da incorruptibilidade. Depois de ressuscitado em um corpo glorificado, o segundo estágio da exaltação de Cristo é a sua ascensão. Ele sobe aos céus e retorna à presença do Pai. Em Lucas 24:51, nós encontramos esse relato da ascensão de Cristo, depois no livro de Atos também, mas o texto lá de Lucas. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles e sendo elevado para os céus. E Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 10, ele com muito mais impacto, comunica essa verdade, porque ele contrasta a humilhação de Cristo ao descer e a sua exaltação ao subir. Ele diz assim em Efésios 4:10: Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Um contraste destes dois momentos, destes dois estados de Cristo. Agora, está no céu e estando no céu, a Escritura diz que Jesus reina. Ele está sentado à destra do Pai, né? Esse é o terceiro estágio da sua exaltação. Ele recebe o lugar de poder, como nós já lemos aqui muitas vezes o Salmo 110, né? Antecipado lá, que ele recebe, ele tem os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Ele recebe o domínio sobre tudo e todos. E também, assentado à destra do Pai, permanece exercendo o seu ofício sacerdotal, intercedendo continuamente pelo povo de Deus, o que nós vamos considerar na pergunta 55 aqui do Catecismo Maior. Mas para que nós consideremos aqui uma passagem sobre o seu poder, né? O exercício do seu poder à destra de Deus, Efésios 1:20 diz o seguinte, Efésios 1, verso 20: O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a enche, que a tudo enche em todas as coisas. E por fim, o último estágio da exaltação é o seu retorno. Ele que veio humilde, nasceu em uma manjedoura, que em sua jornada montou num jumentinho emprestado, foi rejeitado, desprezado, não tinha onde repousar sua cabeça. Ele voltará em glória para julgar vivos e mortos, voltará como justo juiz. Logo após a sua ascensão, os discípulos receberam a promessa de que ele retornaria. Agora sim nós vamos ler a ascensão, né, o registro da ascensão em Atos, capítulo 1, verso 9. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, e aqui a promessa do retorno de Cristo: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os vistes subir, ou seja, virá a própria vista, né? Então essa imagem que Jesus vem e é visível, que foi antecipada pelo próprio Jesus, né? Uma vinda diferente da sua vinda, que foi escondida numa manjedoura, numa cidade escondida como Belém, ninguém ficou sabendo. Essa segunda vinda, ela será visível a todos os olhos, ela será impactante. Jesus diz, antecipa isso quando ele diz, né? Vai ser como um raio que vem do Oriente para o Ocidente, e é a mesma imagem que João nos revela lá no livro de Apocalipse, livro das suas revelações, lá no capítulo 1, verso 7. Ele diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, esses são os 4 estágios que nós vamos estudar ao longo das próximas semanas, meus irmãos. Note também aqui a guisa de conclusão, note que 2 estágios eles são passados, eles já aconteceram. E são aqueles que dizem respeito também a nós, a sua ressurreição e a sua ascensão. Um dos seus estágios é presente, ele está sentado à destra de Deus o Pai. E um ainda está no futuro, a sua segunda vinda para julgar o mundo. E esses, então, 2 estados da obra de Cristo fornecem para nós uma estrutura para que nós compreendamos a história e o futuro. Então, a humilhação de Cristo alicerça a história no seu trabalho redentivo, ao mesmo tempo que o seu estado exaltado estabelece a nossa confiança no futuro. O que isso quer dizer para nós? Nós temos assegurado o nosso futuro. Como Cristo ressuscitou, seremos ressuscitados. Como Cristo subiu aos céus, também nós seremos elevados à morada celestial. Cristo permanece à destra de Deus e com poder governa de maneira benéfica a nós. E ele retornará justamente para buscar o seu povo. Então, perceba como que o estado da exaltação de Cristo, a forma como Deus exalta o seu filho diante deste mundo, seu filho humilhado diante deste mundo, ascendendo aos céus, dando a ele o lugar de poder, enviando-o de volta para ser o justo juiz, também diz respeito a nós, a segurança que nós, como povo de Deus, temos de saber que o Cristo exaltado, ele vem em nosso benefício também. Vem para ser reconhecido, para ser glorificado, mas vem também em nosso benefício. Portanto, pela vitória de Cristo, nós também temos vitória. A exaltação a qual o nosso Redentor foi submetido é também, parcialmente, a exaltação que nós experimentamos agora e experimentaremos em contornos mais profundos dos novos céus e novas terras. Então, um dia, o senhorio de Cristo vai ser conhecido por toda a humanidade, porque ele está voltando para transformar este vale de lágrimas, esta ruína pecaminosa, num reino de amor, de justiça, e ele reinará com seu Pai para sempre. É o que Lucas 1,33, né? Quando os anjos estão ali diante do bebê Jesus, o seu reinado não terá fim, o cântico ali. Então, que Deus nos abençoe. Esse é o estado da exaltação de Cristo e os 4 estágios que nós passaremos a estudar na semana que vem. Vamos orar e encerrar o nosso estudo nessa noite. Agradecemos, Senhor, a oportunidade que tivemos de considerar a Tua Santa Palavra, de considerar as implicações dela para nós, e assim pedimos que o Senhor, diante destas verdades profundas, nos dê segurança. O Senhor nos ajude aqui a fitar os nossos olhos na exaltação de Cristo prometida e resguardada ao futuro, para que nós também reconheçamos essa obra que será completa na nossa vida, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe. Nós nos encontraremos aí na nossa igreja no domingo, na escola dominical às 9 e no culto às 18. Lembrar que também tem o aniversário da SAF do PRCN às 18 horas na igreja Moriá no sábado, dia 14, 15, dia 15. Então, faça um esforço também para estar presente, prestigiando as mulheres aqui do nosso presbitério. No mais, que Deus abençoe. Tchau, tchau.